Tá, então, vamos entender assim, né? É, sempre que vai programar orientado a objeto, a gente tem que ter o quê? Diagrama de classe, né? Então, o que que nós vamos ter? Vamos ter lá, vamos dizer ali, classe países. Acho que o tamanho do minha classe ficou muito pequeno. Vamos escrever primeiro. Vamos lá. Países a gente já fez, né? Aí eu coloquei o que lá? Vou ter um código, vou ter o país propriamente dito, DDI, sigla e moeda. É isso? Certo? Aí eu vou ter uma outra classe que vai ser status. É status, vou ter um código, eu vou ter o estado propriamente dito, eu vou ter o F, que é a unidade da federação, certo? E aqui eu vou ter objeto ou país. Ou seja, um estado ele é de um país, certo? Então eu vou ter que ter aqui um país vinculado com ele, certo? Pode ser, eu coloquei estado, mas pode ser departamento, pode ser província, pode ser de acordo com cada país, né? Mas vai subentender que seja o estado. Aí eu vou ter lá cidades. As cidades eu vou ter código, todos eles vão ter o código, por isso que eu coloquei lá na classe pai o código lá, certo? Eu vou ter lá a cidade propriamente dita. Eu vou ter o DDD. Ah, mas tem cidades que têm o mesmo DDD. Não importa, mas cada cidade tem o seu DDD, certo? E eu vou ter aqui o estado, o estado ao qual ele pertence. O estado não é um atributo qualquer, ele é o quê? O olho indica que é o quê? Objeto. O país também é um objeto, certo? Então, esses são os atributos que nós vamos estar trabalhando, tá? Mas vamos entender assim, né? A classe como um todo, a gente vai ter ela, vai se criar, nós vamos criar, cada um vai ter o que a gente chama de caso de uso ali, né? Então, vamos dizer assim, eu tenho o país, vai ter o nome, vai ter seus gets e sets ali, certo? Aí vai vir aqui, vai ter o estado, também vai ter seus gets e sets ali, certo? A cidade também. Na prática, a gente trabalha só com o objeto propriamente dito. Então, quando eu estiver trabalhando, eu vou trabalhar com o estado, a hora que eu for trabalhar com o estado, eu vou ter o objeto país vinculado, amarrado com ele. Mas eu não preciso ter mais nada além disso, porque é um objeto que vai estar ali vinculado. Eu vou definir os gets e set, vou definir os gets e set. Ele é um atributo, certo? Então eu vou dizer que vou ter o país, que é do tipo país, que está aqui, né? Vou ter que fazer os mesmos, a get set, tudo do mesmo jeito, como se fosse qualquer outro atributo, né? Se eu tenho um atributo que é string, eu coloco como string lá e coloco o get set. Aqui o tipo é objeto, vou colocar o tipo do objeto, ok? O mesmo vai acontecer aqui na cidade. Então, aqui na cidade, eu vou ter o atributo que vai ser o estado. A classe objeto estado vai ter que estar aqui, mas o país não precisa, porque o país está no estado, certo? Tranquilo aqui? Tá? Aqui tem as classes. Aí, no caso, teria que ter. Nós estamos trabalhando, né, com a ideia lá de fazer a interface, né? Aqui eu tenho a classe interface. Para cada interface, eu vou ter ela vai estar ligada a alguma coisa. Mas aí o que acontece? Eu vou ter os formulários correspondentes. Mas no diagrama que vocês vão fazer, a gente faz, como a gente falei, por caso de uso. Então, eu vou criar um diagrama de classe que vai envolver país, interface e o main. Porque o main passou a ser o form principal ali. Quando a gente estava no formato console, não tinha um main lá que a gente começava? O main passou a ser o form principal. E form principal, embora seja um form, é o único form que não está dentro de interface. Concorda comigo? Ele já é criado direto. Então, ele é o form principal. Como sendo o form principal, é como se fosse o main do nosso formato console. Tá claro?
E daí, com base nisso, nós vamos trabalhar a interface, o main, essa ligação. Depois, num outro momento, o que que vai acontecer? Eu vou usar a mesma interface com o principal e vou trabalhar ele com o estado. Vou trabalhar depois ele com a cidade. Cada caso, como se diz, cada caso de uso seria individualizado. Não existe um diagrama de classe com tudo junto. Até posso chamar, nós até vamos chamar, mas a ideia é que cada caso que eu estou trabalhando é como se fosse um caso particular, individual, certo? Por que que a gente faz assim? Porque eu tenho um caso específico para trabalhar aqui. Se eu for colocar tudo, vai ter um cruzamento de linhas ali monstruoso, você não vai conseguir se entender. Quando você está desenvolvendo, você desenvolve um de cada vez, não é isso? Certo? Mas a ideia é que a gente trabalhe especificamente nesse formato, ok? Então, tem a interface, que é uma outra classe, que agora passa a ter os formulários, e vai ter o principal, o form principal, né? Que é o FRM principal. E o FRM principal é o quê? É justamente o cara que vai coordenar todo o processo. Tranquilo? Esses então seriam os atributos. Código, o estado é string, o F seria uma string de 2 caracteres, né, que é PR, SP, SC, né? E o país passa a ser o objeto, né, que é do tipo país. E aqui a mesma coisa do estado. Tranquilo? Alguma dúvida? De boa? Só deixando gravado aqui, né, no Visual Studio, aqui, quando a gente vai criar os forms aqui, que eu for criar um form que vai ser herdado, a gente tem que colocar, seja ele o form de cadastro ou form de consulta, eu tenho que vir aqui em propriedades, dentro das propriedades dele, ele tem que estar definido como sendo public. Porque se eu não definir o formulário como sendo do tipo public, o que que vai acontecer? Eu não consigo herdar, ou consigo até herdar, só que daí eu não consigo mexer nas propriedades. Se eu não consigo mexer nas propriedades, o que acontece? Tem que fazer tudo de novo, certo? Então, seja forma de consulta, form by, né? Lembrando que tem que ser propriedade aqui, né? Eu tenho que pegar no form by ali, eu tenho que entrar nas propriedades do formulário e tenho que mudar ele para ele ficar public, porque senão ele vai ficar o quê? Vai ficar travado lá e eu não vou conseguir fazer as alterações nele, tá bom? Se caso vocês esquecerem de fazer essa mudança quando estiverem criando o formulário, não tem problema. Vocês vão ter que fazer de novo só. Nada mais. Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Estou fechando a videoaula aqui.